Olá, bem-vindo ao meu canal. Você está na playlist HQs e outras linguagens na sala de aula. E este vídeo é sobre Santo e os pais da aviação de João Spaca. Eu convidei o quadrinista João Spaca para gravar um depoimento sobre Santo e os pais da aviação. Uma obra importante, uma obra de referência dentro das histórias em quadrinhos. Ele prontamente atendeu ao meu pedido e muito generosamente gravou um depoimento com informações sobre todo o seu processo criativo, sobre todo o desenvolvimento desta obra e sobre algumas das referências que ele utilizou nessa produção. Eu tenho certeza que este vídeo será importante para você, educador, para você, educadora, como fonte de referências a serem utilizadas dentro das suas aulas de história, de física, de língua portuguesa, de artes. E este vídeo também será importante para aqueles que produzem ou desejam produzir histórias em quadrinhos, porque mostrando o seu processo criativo, Spaca mostra vários esboços, a forma com que ele organizou o roteiro. E sem mais delongas, vamos então assistir ao vídeo nos enviado muito gentilmente pelo grande João Spaca. O meu amigo Eloy Pacheco pediu um depoimento a respeito do meu livro Santo e os Pais da Aviação. Santo e os Pais da Aviação é uma graphic novel, uma história em quadrinhos, um álbum que eu publiquei em 2005. Tá? Então, pela Companhia das Letras. E levou 2 anos para ser realizado. Porém, é uma história que começou muito antes. Em 2005, 2004 eu tinha 40 anos. Na verdade, desde os 15 anos de idade eu me apaixonei pela história e comecei a pensar nela como um projeto. Antes, porém, vou mostrar uma coisa para vocês. Santos Dumont, no meu tempo de criança, era um personagem muito popular pra gente, todo mundo falava que Santos Dumont era o pai da aviação, e aqui esse desenho acho que dá uma importância disso. Esse caderno, meu caderno de alfabetização, eu já fazia alguns desenhos, por exemplo, tinha 6 anos de idade, e enfim, tá aqui meus primeiros desenhos, ainda toscos, mas já mostrando algum jeito para coisa. E aí tá aqui o meu Santos Dumont desenhado em 1970. Tem esse outro aqui que é uma pintura a dedo, que deve ser da mesma época. Então era muito falado, né? Santos Dumont era o pai da aviação, e também, como naquele tempo a exploração da Lua era uma coisa muito falada, dos astronautas. Então, se o pai da aviação era brasileiro, se o inventor do avião era um brasileiro, é mais ou menos dizer que Santos Dumont era o avô do foguete. Então acho que por isso, além do fato de o avião ainda ser, para a imaginação da gente, o ápice da tecnologia, o ápice da invenção, ser o pai da aviação, ter inventado o avião, era uma coisa muito marcante para a gente. Em 73 houve o centenário do nascimento de Santos Dumont, e também apareceram muitas matérias e quadrinhos falando, biografias e coisas assim. Então ele era muito festejado, né? Mas teve um momento, uma época em que esse personagem, Santos Dumont, se tornou para mim um projeto. Foi quando eu fui com meus pais no Museu da Aeronáutica, que ficava no Ibirapuera, onde hoje é o Museu Oca de Artes Plásticas. E vi todas as coisas lá. Tinha uma réplica do 14 bis, tinha a Demoiselle original e uma série de pertences do Santos Dumont. E na saída a gente comprou um livro, né, meus pais compraram um livro com muitas ilustrações. Era uma edição barata, eu que encadernei assim, mas era um livro cheio de ilustrações, né?
do hangar do Santos Dumont, de fotos da época. A cada 2 páginas tem uma foto, tá? Tem muita coisa aqui. Fotos de motores. Então esse livro, que é do Henrique Dumont Villares, um sobrinho do Santos Dumont, me deu a impressão, vou até folhear aqui para mostrar como tem muita ilustração. Esse livro é que me deu a certeza de que seria possível fazer uma história em quadrinhos ou um desenho animado contando a história do Santos Dumont. Então, um projeto, a primeira coisa que me deu essa certeza. E o outro aspecto é que este livro, como alguns outros, como vários outros, diziam, é uma coisa que a gente acreditava muito, que Santos Dumont tinha inventado o avião, mas que os americanos diziam que eram outros caras, os irmãos Wright. Então um outro componente que entrou nessa história, naquele momento foi muito forte para mim, foi o sentimento de reparar uma injustiça, de fazer uma história mostrando e provando que Santos Dumont é que inventou o avião e não os americanos. E essa ideia me dominou durante muito tempo. Nessa altura, eu já comecei, bom, isso foi aos 15 anos de idade, por aí, 14, 15 anos, eu já comecei a, isso aqui é um caderno de escola, 81, 17 anos, eu trabalhava já em publicidade, e eu estava esboçando o personagem, como se estivesse preparando um desenho animado, tentando desenvolver o personagem. Olha aqui. Tem aqui esse personagem aqui é de um filme do Walt Disney. E aqui eu estava adaptando esse modelo pro Santos Dumont. Eu tenho uma influência forte no começo de algum jeito que a animação Disney fazia jovens, Mowgli e garotos assim. Eu sempre achei que o Santos Dumont tinha uma cara de garoto. Aqui, por exemplo, tem uma sequência animada de Santos Dumont. Santos Dumont está arrancando um quadro furiosamente da parede. É um momento dramático em que Santos Dumont destrói, queima suas lembranças. Tá? Então eu fui passando o tempo, enquanto eu fui fazendo outros trabalhos, eu fui tentando desenvolver o personagem, visitava museus e desenhava objetos. Uma câmera fotográfica que pertenceu a Santos Dumont. Tem até o enterro de Santos Dumont. Então, à medida que eu progredia no desenho, eu nunca deixei de pesquisar, de desenvolver o personagem. Aqui é uma foto do Santos Dumont com familiares, com primos, irmãos. E também ia pesquisando bastante, entrava em livrarias e me interessava sempre por livros que diziam respeito a Paris, os lugares por onde Santos Dumont entrou. Aqui é uma brincadeira com a gravata de Santos Dumont. Como é que Santos Dumont andava, como se sentava. E o personagem foi se desenvolvendo. Cenas de Paris.
uma cena, Santos Dumont no seu estúdio. Isso aqui era pintado com uma tinta chamada Ecoline, que eu usava bastante na agência de propaganda onde eu trabalhei. Aliás, foi vendo alguns destes, olha só, aqui tem um Obelix e uma expressão semelhante que eu tentei usar no Santos Dumont. Então tudo que era francês eu tentava me inspirar de alguma forma, já que Santos Dumont mostrou seus aparelhos na França. E também eu acho que eu tentava aprender o estilo, que me parecia muito acertado para desenhar essa história. Ia mostrar um negócio aqui para vocês, mas achei aqui no meio mais coisas antigas. Outro desenho de criança, sei lá, tinha uns 8 anos, com Santos Dumont. Um álbum de figurinha que eu fiz para mim mesmo, Evolução dos Transportes Aéreos. É uma coisa bem ingênua. O homem olhava o passarinho com a intenção de voar e blá blá blá. Assim, o centenário de Santos Dumont. Isso aqui era um adesivo que a gente colava nos cadernos, 1973. Eu estava na 3ª série. Enfim, mas conforme a ideia avançava, eu ficava procurando também estilos e formas de contar essa história, formas de roteiro, né? Por exemplo, aqui tinha um apresentador, um cicerone, alguém que passeava pelos campos de café e daí contava a história. Tinha umas propostas gráficas, porque eu também pensava, de repente, em vez de história em quadrinhos ou de desenho animado, eu podia fazer um livro com ilustrações e o texto do lado. O dirigível do Santos Dumont contornando a Torre Eiffel. Santos Dumont voltando para a multidão, ele tinha que cumprir esse trajeto dentro de meia hora. Ele pergunta: ganhei? E assim ia. E assim vai se desenvolvendo o projeto de uma forma muito irregular, ora pensando em capa, ora no nome, né? Tentando usar a Torre Eiffel como um logotipo. E cheguei mesmo a tentar fazer um formato de história em quadrinhos para ser publicado em jornal, em capítulos. E nada disso estava definido. Eu não sabia o tamanho da história, não sabia. Na verdade, durante muito tempo eu não tinha um roteiro ainda e ficava tentando dar forma a uma coleção muito grande de informações. Eu demorei, sobretudo, não foi só por pesquisa e por desenvolver personagem, demorei porque eu não sabia contar uma história muito complicada, né? Eu era especialista em fazer charges, cartoons, desenhos rápidos, desenhos breves, histórias pequenas, histórias curtas. Mas de qualquer forma aqui tem desenhos que me ajudaram a dar um formato. Na verdade, algumas coisas daqui são mais bonitas do que eu acabei fazendo.
personagem já estava desenvolvido, eu resolvi fazer uma história só para publicá-lo, para mostrar publicamente que eu tinha esse personagem, como se fosse um registro. Então nessa revista aqui, Níquel Náusea, que é do Fernando Gonzalez, eu colaborava a cada 2 meses com uma história curta, eu bolei essa história, Monsieur Santos. Não é a biografia de Santos Dumont, mas é uma história curta, burlesca, né, uma aventura cômica. E o meu desejo aí era simplesmente deixar registrado por meio da publicação que eu tinha esse personagem. Mas assim eu fui tocando a vida e fazendo outras coisas. Uma das dificuldades, olha esse desenho aqui. Esse desenho, essa caricatura de Santos Dumont, eu acho perfeita, foi criada por um amigo do Santos Dumont chamado Sem, Jorge Goursat. Ele assinava Sem, S-E-M. E era um cara muito famoso, muito chique naquela sociedade, e era talvez o melhor amigo do Santos Dumont. Santos Dumont era muito fechado, não sei se ele tinha amigos mesmo, muito íntimos, mas era um dos mais próximos dele. E o desafio era esse, eu achava essa caricatura tão boa, tão perfeita, eu demorei para desenvolver alguma coisa que eu gostasse mais do que a caricatura dele. Nesse meio tempo também, as pesquisas com a biografia foram avançando. Eu comprava, sempre que podia, alguma biografia nova, e eu conhecia as brasileiras, né? Então, Santos Dumont de Hipólito da Costa, Gondim da Fonseca. Elas mais ou menos falam a mesma coisa, todas elas bastante centradas em Santos Dumont. Aloísio Napoleão. Encontrei essa daqui, é um pouco diferente, porque O Brasileiro Voador é um romance escrito pelo Márcio Souza. Márcio Souza, romancista de Galvez, o Imperador do Acre, e ele fez este livro como um roteiro para um filme que seria feito pela cineasta Tezuka Yamazaki. Nunca foi feito, mas está aqui o livro, bastante interessante, bem escrito, e com esse título aqui, O Brasileiro Voador, quando eu vi falei, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir um título melhor que esse. Eu acho que não consegui. Isso foi em meados dos anos 80. Saiu também este outro livro, chamado O Pai da Aviação. Na verdade, é um romance, não é a história de Santos Dumont. Richard Lively, autor de Como Era Verde Meu Vale, ele criou essa história que no original tinha um nome muito bonito, é Uma Noite de Estrelas Brilhantes. Santos Dumont teria um projeto secreto de produzir demoiselles em massa e para uma potência estrangeira, e no fim uma namorada dele, enfim, é um romance, mas isso mostra o alcance do personagem. Eu vi essas coisas sendo feitas, pensava, quando é que eu vou fazer isso, né, do meu jeito. Aí encontrei um livro que me mudou muito a maneira de eu pensar, que é esse livro aqui, Santos Dumont, O Retrato de uma Obsessão. Esse livro, escrito por Peter Wickham, é um aviador francês, um aviador inglês da RAF, né, Royal Air Force, Sir Peter Wickham, e é um livro, uma excelente biografia de Santos Dumont, mas que conta também a história dos outros aviadores, a importância que eles tiveram no desenvolvimento dos trabalhos de Santos Dumont e vice-versa. Então esse livro aqui me deu um panorama do que acontecia em volta de Santos Dumont, qual era o meio das pessoas que gostavam do que ele gostava, dos aviões, que tentavam desenvolver os projetos de avião. Ele é aviador, escreve bem, e foi traduzido por um outro aviador brasileiro, também escreve bem. Então tem uma pegada técnica que não tinha nos outros livros. Os livros brasileiros, em geral, eram escritos por jornalistas, beletristas, poetas, gente que não entendia muito do que ele mais gostava, de engenharia, de coisas técnicas, motores e coisas assim.
Então esse aqui é um livro fantástico. E foi esse livro que me mostrou que essa história de fazer o Santos Dumont versus os malvados irmãos Wright não tinha muito sentido. Até porque houve uma influência das pesquisas dos americanos no projeto de Santos Dumont. Só 2 detalhes que eu não vou contar tudo. A hélice do 14 bis foi projetada pelo capitão Ferbé, militar francês da artilharia, que levou os irmãos Wright para a França. As experiências eram conhecidas na França por meio de palestras. E o construtor do 14 bis, chamado Gabriel Voisin, começou fazendo réplicas dos aviões, dos planadores dos irmãos Wright. Então, se você olhar os aviões da época, eram todos mais ou menos parecidos, aquelas caixas com um profundor na frente, quer dizer, que davam aquela impressão que voam de trás para frente. Todos eram mais ou menos parecidos e não é à toa. Então, não posso entrar em detalhes aqui, mas é uma história que tem que ser olhada mais de perto para se chegar à conclusão. E esse título, O Pai da Aviação, é bem típico do pensamento que acho que os brasileiros cultivaram bastante. Tanto que o meu livro acabou se chamando Os Pais da Aviação, porque eu fui tomando a decisão de, sem tirar o Santos Dumont do centro dessa história, porque de fato ele era o centro, ele era o aviador mais famoso do seu tempo, mas todos aqueles outros pioneiros eram muito importantes, e as descobertas de os avanços e as experiências de uns influenciavam as experiências dos outros, né? É uma história que eu aprendi a contar de uma outra maneira, graças a este livro aqui. E este outro, também bastante importante, que na verdade é de um autor alemão. Ele conta a história da aviação a partir de um pioneiro alemão chamado Otto Lilienthal, que fazia planadores, e que foi um mentor, não mentor diretamente, porque já tinha morrido, mas um inspirador das experiências dos americanos. O caminho do americano foi outro. Eles desenvolveram um planador e colocaram um motor nele. Santos Dumont fez um caminho completamente diferente. Mas esse aqui merece entrar na história também, tanto quanto Santos Dumont, Blériot, Voisin e os outros aviadores. Eu vou falar um pouco sobre pesquisa. A pesquisa nos anos 90 foi seguindo de forma muito irregular, uma pesquisa bem desordenada, porque eu não tinha roteiro, não tinha foco. Então, à medida que eu ia lendo sobre o assunto, sobre os fatos que envolviam a vida de Santos Dumont e também dos outros pioneiros, eu também aproveitava cada chance que eu entrava numa livraria, num sebo, eu procurava alguma coisa a respeito do ambiente que Santos Dumont viveu, né? Sobre a cidade de Paris, sobre aquele tempo especial, começo do século XX, que é a Belle Époque, fim do XIX e o começo do XX, e eu fui juntando livros, tá? Então vou mostrar aqui, por exemplo, alguns livros eram especiais sobre história da aviação. Este aqui, por exemplo, é uma série de... são entrevistas, documentários. Dá a impressão de ter sido algum programa de televisão com entrevistas e coisas assim, que deve ter virado livro. Esse aqui é muito interessante, que é Os Conquistadores do Céu e do Espaço, que é tudo ilustrado. Desenhos muito bonitos. E esse aqui é um que fala de vários pioneiros, como Louis Blériot. Olha aqui, ó, nesta imagem, a gente tem esses dois aqui, são os irmãos Voisin, e foi nesta oficina que o 14 bis foi construído, por encomenda de Santos Dumont, de acordo com o seu projeto, mais algumas concepções que eram as que se usavam então nos protótipos de máquina voadora. E tem inclusive um capítulo bom sobre os irmãos Wright. E Santos Dumont. Então tá aqui, uma história da aviação. Eu acho que o original é francês, com bastante destaque para Santos Dumont
e não tem a necessidade de afirmar que ele foi o único e nem o primeiro e nem ignorar os outros. E foi esse caminho que eu fui seguindo cada vez mais. Vamos ver o que mais. Outra história da aviação. Alguns sobre a cidade de Paris. Esse aqui é só sobre a Torre Eiffel. Desde quando ela foi construída. Um atlas Larousse de não achei o ano não, mas é também 1900 por aí. Que era para ver a cidade de Paris no tempo em que Santos Dumont andou por lá. Arquivos de Paris são fotos do cotidiano da capital francesa. São imagens que hoje em dia você clica no Google Image e acha um monte. Naquele tempo eu tinha que garimpar. Livros assim, destinados, livros infanto-juvenis, muito bem ilustrados, livros simples, livros escolares talvez. Mas olha aí. Santos Dumont aparece aqui também. Num teste em que um burro deveria puxar o 14 bis que estava pendurado num cabo. Mas não é para ver, são detalhes mínimos. Eu quero ver como as pessoas viviam, como é que eram as pessoas comuns que passavam na rua. Né? Esse aqui, por exemplo, é sobre automobilismo. É um assunto muito importante quando se trata dessa época, porque era quando o automóvel começou também. Lembrando que o Santos Dumont, o primeiro modelo dele de balão, né, de balão dirigível, ele pegou motores de triciclo, 2 motores, e montou em cima do outro. Que eram assim. Aliás, esse aqui é o Marquês de Dion, que foi um patrocinador do Santos Dumont. Um dos prêmios que ele ganhou foi desse magnata do petróleo aqui. E a coisa vai. Esse aqui é do esporte francês, uma época que o culto do esporte também era muito forte. De novo o triciclo. Esse aqui é o Pierre de Coubertin, que é o fundador dos Jogos Olímpicos. E também sobre a época, né? Fim de século. A vida urbana na Europa. É uma coleção de imagens. Bom, mas eu mostrei isso tudo para dizer que a gente, quando está mergulhado na pesquisa, sem foco, corre o risco de pesquisar indefinidamente, nunca tem fim, e o projeto não aparece. Quer dizer, foi um aprendizado importante ter entrado nessa armadilha de pesquisar, 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 o assunto não tem fim e sem foco definido. Então eu fui acumulando livros e passando a entender melhor
cada aspecto, mas a história que era bom não saía. Eu também não me decidia em que meio eu ia fazer isso, né? Mas uma outra pesquisa paralela importante, que é o estilo, né, do Santô. Desde o tempo da faculdade, por volta dos 19, 20 anos, eu me interessei pelos impressionistas, né, Monet, Pissarro, que é um tipo de pintura que o pintor, não de uma maneira fotográfica, mas meio simplificada, estilizada, justamente para você captar a luz do momento. Então os impressionistas captavam a impressão fugaz do momento. E o meu desejo era uma espécie de máquina do tempo, né? Como é que era estar em Paris no tempo em que Santos Dumont vivia. Toulouse-Lautrec também. Não era exatamente o tempo, mas sim, 1890, 1900, Lautrec morreu em 1900, os impressionistas são um pouco anteriores. Tem esse ilustrador aqui muito legal chamado Steinlein, Théophile Steinlein, e ele fazia umas imagens que era como estar na rua. Veja. Olha essa vista aérea. Dois operários olhando a cidade de cima dos andaimes. E esse aqui esse estilo rebuscado, né, é o estilo predominante na Belle Époque, que chama estilo metrô. Aqui. Então essas coisas foram ajudando a dar a cara ao projeto. É um estilo chamado de Art Nouveau, Arte Nova, que acabou sendo usado na capa do Santô para evocar a época. Pois bem, mas como eu disse, eu fiquei fazendo essa pesquisa de uma forma muito desordenada e precisava dar um fechamento a isso. À medida que passavam os anos, eu olhava para esse material acumulado e falava, e eu dediquei a isso 10 anos, 15 anos, 20, e agora? E era uma espécie de peso morto, você vai acumulando aquele monte de coisas e não consegue chegar a lugar nenhum. E quem me ajudou foram dois biógrafos. Um deles é o Rui Castro, né? As biografias escritas por Rui Castro e também por Fernando Moraes, autor de Olga, me ensinaram a escrever biografia. Porque eu percebi que a história que eu estava montando estava complicada, tinha que cruzar a história do Santos Dumont com a dos outros. Então e eu não queria inventar, não queria fazer um romance, uma ficção baseada na realidade, queria apresentar para o leitor aquilo que eu achava que tinha acontecido. Então o Rui Castro e o Fernando Moraes, dois autores que é bastante em evidência nos anos 90, me ensinaram a tratar um momento histórico e como converter isso em capítulos interessantes, né? Pela técnica do recorte, quando você escolhe onde vai cortar a história para depois... Você não precisa inventar nada para criar um suspense. O momento em que você interrompe, a maneira que você edita essa história, já cria uma narrativa semelhante às histórias inventadas, né? Então foi um jeito de contar a história real de Santos Dumont e dos outros homens que queriam voar com emoção, né? E finalmente
em 2004 eu consegui concluir um roteiro. Esse roteiro foi escrito dessa forma, em texto. Por exemplo, capítulo 5, cena 1. Alberto de cama com um médico e enfermeira. O que eu tenho, doutor? Médico. Pneumonia, uma inflamação dos pulmões, muito comum nesta época do ano e perigosa se não tratar. Vou lhe receitar ventosas, quinina e sobretudo repouso, e etc. Então, aqui eu descrevo a cena, às vezes anoto alguma coisa referente à ambientação, a uma coisa visual que vai ter que ter, mas não faço daquele jeito separado, igual áudio e vídeo, né? Imagem e texto. Eu vou escrevendo de um jeito só, né? Numa sequência só, né? Então, por exemplo, 1 de agosto de 1901, o número 5 caiu nas castanheiras do parque do Sr. Edmond de Rothschild. Criados correm até o local, o balão já nas árvores, Santos Dumont na barquinha na copa. Podemos ver a partir dele ou dos criados. Então já tem uma intenção, já mostra alguma coisa onde está a câmera, o que eu vou ter que desenhar. E fiz alguns esboços aqui. E o passo seguinte foi fazer esse esboço desenhado. Desta forma aqui. Isso foi concluído em dezembro de 2004, mas já tinha acontecido aqui um negócio, que eu vou contar daqui a pouco, que foi quando eu levei o projeto para a Companhia das Letras. Muito obrigado por ter gravado este vídeo, esse depoimento. Ele, com certeza, será muito importante para os educadores e educadoras e também para aqueles que desejam produzir e produzem histórias em quadrinhos. Muito obrigado. Valeu. E agora, para me exibir um pouquinho, eu tenho aqui Santô e os Pais da Aviação, autografado pelo Spaca, em 26/11/2005, ocasião do lançamento, que eu estive presente lá na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, em São Paulo. A edição do Níquel Náusea, que ele mostrou, é a número 7, de dezembro de 1989. Eu tenho ela aqui guardada comigo, junto com uma coleção, que eu também sou muito fã do Fernando Gonçalves. E a HQ que ele mostra está aqui. Monsieur Santô. Faço questão de registrar uma cena aqui que eu gosto bastante do dirigível. Aqui está. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Vamos ampliar esse debate das HQs e outras linguagens na sala de aula. E eu espero você na parte 2. Tchau!